Olá, ouvintes! Estar sozinho em casa deveria ser um momento de paz, mas e quando o silêncio começa a parecer errado? Quando cada estalo, cada sombra faz você se perguntar: tem mais alguém aqui? Se você curte histórias sombrias como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos relatos. Agora, vamos ao primeiro. Eu sempre morei sozinha, não por escolha, mas porque minha família é pequena e espalhada. Meu apartamento é simples, térreo, silencioso, pelo menos era até aquele mês estranho de agosto. Tudo começou com sons leves, quase imperceptíveis. Um copo vibrando na bancada, a descarga do vizinho à noite, um passo abafado na laje, coisas que qualquer um ignoraria, mas meu corpo não ignorava. Eu acordava suada, com os músculos tensos. Algo dentro de mim sabia. Tinha algo errado. Na terceira noite, acordei com a nítida impressão de que alguém tinha me chamado. Um sussurro arrastado, rouco, como se as palavras estivessem sendo forçadas a sair. Pulei da cama, acendi a luz, nada. Fui até a sala. Estava tudo em ordem, mas havia um detalhe impossível de ignorar. O controle da TV estava virado para o sofá, exatamente como eu deixei. Só que eu me lembrava de ter assistido deitada e sempre deixava o controle sobre o braço do móvel, nunca no assento. O mais estranho era que nenhuma porta ou janela estava arrombada. Eu sou cuidadosa com isso, tranco tudo. No dia seguinte, revisei as fechaduras, testei as janelas. Tudo intacto. Mesmo assim, naquela noite, coloquei uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Me senti meio ridícula, mas me deu uma falsa sensação de segurança. Foi a pior noite de todas. Não porque algo aconteceu, mas porque nada aconteceu. E mesmo assim, eu sabia que alguém estava dentro do apartamento comigo. Na manhã seguinte, havia marcas. 3 riscos na parede do corredor, finos, verticais, paralelos, como garras pequenas de criança. E eu não tenho criança, não tenho gato, não tenho absolutamente ninguém que possa ter feito aquilo. Passei a mão sobre eles. Eram fundos, como se tivessem sido arranhados com força. No mesmo instante, senti uma pontada na nuca, como se algo me dissesse que eu não devia ter tocado. Fui trabalhar tremendo, sentindo que não estava sozinha há dias. Naquela noite, cheguei em casa já com o estômago revirando. Não comi, só tomei banho e me tranquei no quarto. Tranquei mesmo, chave na porta, cadeira encostada por desencargo. Deitei com a faca embaixo do travesseiro, o celular carregado e uma lanterna na mesa de cabeceira. Me cobri até o pescoço e fiquei esperando, os olhos abertos no escuro, o coração marcando os minutos. E então, por volta das 2 da manhã, o barulho começou de novo. Não eram passos nem batidas, era algo mais interno, como se a própria parede respirasse. Um som úmido, rítmico, abafado, como carne sendo esmagada contra gesso. Fechei os olhos, apertei o travesseiro contra o rosto para não gritar. Quando abri de novo, vi a maçaneta girando devagar, 2 voltas completas. Meu corpo congelou. A cadeira ainda estava no lugar, bloqueando, mas a chave ainda estava na minha mão. E mesmo assim, aquilo tentou entrar. Fiquei imóvel até o sol nascer. Quando a luz invadiu o quarto, me levantei devagar. O corredor estava vazio, mas no chão, bem em frente à porta, alguém ou algo havia deixado marcas de dedos na poeira. Dedos pequenos demais para serem de adulto, com falanges alongadas, quase ossudas. Lavei o rosto umas 5 vezes seguidas, como se isso pudesse apagar a lembrança. Liguei para minha mãe. Pedi para dormir lá. Inventei que a rua estava perigosa. Era mentira, mas era melhor assim. Passei 2 dias fora de casa. Voltei numa tarde de domingo. O apartamento parecia o mesmo, até eu abrir a porta do armário da cozinha. Lá dentro, no canto, havia um brinquedo antigo, um carrinho de plástico vermelho, pequeno, gasto, com um dos rodinhos quebrado. Eu nunca tive esse carrinho.
E nunca vi criança nenhuma andando por ali. Peguei com um pano, joguei fora. Mas naquela noite, quando fui dormir, ouvi o som dele sendo arrastado pelo chão da cozinha. Levantei com um pulo, coração acelerado, tentando racionalizar. Talvez o barulho tivesse vindo da rua. Talvez um gato tivesse entrado e arrastado algo. Peguei a lanterna e fui andando devagar pela casa. Nada na sala, nada no banheiro. Quando cheguei na cozinha, meu pé encostou em algo duro. A luz da lanterna revelou o carrinho vermelho. Exatamente o mesmo. Inteiro, sem o rodinho quebrado. Parado no meio da cerâmica, de frente para mim, como se tivesse sido deixado ali. Não toquei nele. Saí andando de costas, a respiração pesada, a pele toda suando. Voltei para o quarto, fechei a porta, mas não tranquei. Estava tão em choque que deixei a faca na cozinha. Sentei na cama e tentei pensar. A única coisa que me veio foi, não durma, como um aviso que vinha de dentro. Mas meu corpo me traiu. Cochilei por alguns minutos, talvez meia hora. Quando acordei, a luz da lanterna estava virada para a parede. E havia algo desenhado ali. Era uma figura infantil, rabiscada com carvão, talvez até com terra. Cabeça grande, olhos vazios, braços longos demais para o corpo. E no peito do desenho, um símbolo. 3 riscos verticais, exatamente como os que apareceram na parede do corredor dias antes. Toquei o desenho, mas ele não saía. Tentei com pano, com água, com escova. Nada. Era como se tivesse sido queimado na tinta. E ao lado dele, rabiscado bem pequeno, havia uma palavra. Meu nome. Comecei a tremer. Arranquei o lençol da cama, cobri o desenho, dormi com a luz acesa, mas mesmo assim tive pesadelos. Via aquele carrinho se movendo sozinho, sempre voltando para o mesmo lugar. Ouvi minha voz me chamando do armário, com um tom que não era meu. Vi a mim mesma em pé, olhando para a cama. Acordei gritando, e dessa vez alguém respondeu. Uma voz infantil, fina, do lado de fora da porta. Você me acordou. A maçaneta girou de novo. A maçaneta parou no meio do giro. E o silêncio seguinte foi pior do que o som. Eu só conseguia olhar para a porta, esperando que alguma coisa passasse por baixo, que uma sombra surgisse pela fresta. Nada. Quando finalmente criei coragem para abrir, o corredor estava vazio. Mas havia pegadas. 2 pegadas pequenas, descalças, marcadas na poeira do chão. Viam da cozinha até o meu quarto. E depois paravam, simplesmente sumiam bem diante da porta. Passei o dia seguinte em negação. Limpei a casa inteira, tirei o carrinho de novo, apaguei o desenho com tinta nova, chamei um amigo para jogar conversa fora, mas não contei nada. Ele disse que o apartamento parecia pesado, como se o ar estivesse mais denso. Riu, mas eu vi que não era brincadeira. Quando ele foi embora, notei que ele esqueceu o chaveiro. Um daqueles chaveiros com nome. O dele estava apagado e no lugar estava escrito o meu. Naquela noite dormi com fones de ouvido, música alta para tentar esquecer. Acordei com algo me tocando. Tirei o fone e só ouvi o som do pano arrastando, como se alguém estivesse andando descalço, com os pés sujos, arrastando algo leve. Apontei a lanterna. O carrinho estava ao lado da minha cama, mas dessa vez tinha algo dentro dele. Um pedacinho de pano vermelho enrolado como um cobertor. E dentro, um dente, pequeno, de leite, torto. Joguei o dente no vaso. Dei descarga 3 vezes, mas quando saí do banheiro, o pano vermelho estava de volta no chão do quarto, molhado, gelado, como se tivesse sido mergulhado em água suja. Larguei tudo e fui dormir na casa da minha mãe. Inventei uma desculpa qualquer, mas minha cabeça estava começando a ceder. No espelho do banheiro dela havia um recado escrito com algo grosso, escuro, 3 riscos verticais. E embaixo, de novo, meu nome. Minha mãe achou que era trote. Disse que deviam ter entrado no apartamento. Eu balancei a cabeça, concordando por fora, mas por dentro já sabia que não era isso. Decidi que não voltaria lá sozinha.
Chamei um primo para ir comigo. Ele é mais cético, adora dizer que tudo tem explicação. Ficou rindo das coisas que contei. Entramos no apartamento juntos, luzes todas acesas, tudo em silêncio, até ele parar em frente à porta do meu quarto. Ele apontou e disse: "Que desenho bizarro!" Meu coração gelou. Eu mesma pintei por cima daquele negócio, mas ali estava de novo. A figura infantil, agora maior. Os 3 riscos no peito ainda mais fundos. O rosto, antes liso, agora tinha boca. Uma boca aberta, costurada com linhas pretas. E pela primeira vez, eu senti algo me olhando. Um olhar por trás da tinta, como se a parede fosse uma pele fina, prestes a se rasgar. Ele não riu mais. Disse que era melhor sair dali. Quando fechamos a porta, ouvimos algo bater do outro lado. Não forte. Só uma batidinha seca, como a palma de uma mão pequena. Descemos as escadas correndo. No carro, ele disse que sentia o corpo todo formigando e que por um segundo achou que viu alguém sentado no chão do quarto, perto da minha cama. Não quis que eu voltasse lá, mas naquela noite o problema me seguiu. Estava dormindo na casa da minha mãe, no quarto de quando eu era criança. Acordei com barulho de rodinhas no chão, o mesmo som, carrinho de brinquedo sendo empurrado. Sentei na cama, a respiração travada. E ali, no canto, entre o guarda-roupa e a parede, estava ele, o carrinho vermelho. O mesmo, com o pano. E agora não era um dente, era um desenho. Um papel dobrado com traços de criança. Nele, eu dormindo. E alguém em pé, ao lado da cama. A figura desenhada ao lado da cama era igual àquela da parede. Cabeça grande, braços longos, 3 riscos no peito. E o mais perturbador, havia um X sobre os meus olhos. Como se naquele desenho infantil eu já estivesse apagada. Guardei o papel no bolso sem pensar. Queria provar que não estava louca, mas quando mostrei no dia seguinte, o papel estava em branco. Nenhuma marca, nenhum traço. Só o cheiro estranho de pano molhado. Voltei ao meu apartamento. A pintura da parede estava intacta, nada da figura, nada dos riscos. A casa estava silenciosa, até limpa demais, como se alguém tivesse preparado para minha volta. Eu mal entrei e ouvi um clique. A porta atrás de mim se trancou sozinha. Girei a maçaneta com força, mas nada. E então ouvi passos, bem pequenos, como de criança andando devagar. Olhei para o corredor. Escuro, mas os passos estavam vindo dali. Corri para o quarto, fechei a porta, me encostei nela. Liguei o celular para gravar qualquer som. Fiquei ali por horas. Quando finalmente abri, havia algo na porta. Não pregado, não escrito. Era uma marca. 3 dedos finos, arrastados de cima para baixo. Como se tivessem passado lentamente por ali, me tocando pelo outro lado da madeira. E na cozinha, o pano vermelho, estendido sobre a mesa. Molhado, com gotas pretas escorrendo. Fiz minhas malas e ia embora para sempre daquele lugar. Quando fui buscar o celular, percebi que ele tinha gravado o tempo todo. Coloquei os fones e comecei a ouvir. Durante quase 2 horas, só silêncio. Até que, por volta das 3 da manhã, escutei uma voz. Baixa, infantil, quase sussurrada. Ela dizia: "Você me chamou, agora vou ficar." E em seguida, o som de unhas arranhando madeira e uma risada que parecia ser a minha. A risada era curta, mas impossível de esquecer. Era minha voz, mas não era eu. Como se algo tivesse me imitado. Como se aquilo estivesse testando os limites da minha sanidade. Peguei as coisas e fui para casa de uma amiga em outra cidade. Dormi 2 dias seguidos. Mas na 3ª noite, ela me acordou assustada. Disse que ouviu alguém me chamando do quarto do lado. Uma voz fina, repetindo meu nome. Só que eu estava dormindo no sofá. Ela jurou que viu luz acesa no banheiro. Fomos juntas verificar. No espelho, havia algo escrito com o vapor da água quente. "Já escolheu o nome dele?"
Meu estômago revirou. Eu nunca contei para ela, mas semanas antes eu descobri que estava grávida. Ainda não tinha contado para ninguém, não sabia se queria continuar, não tinha falado em voz alta. Como aquilo sabia? Quem ou o que estava me ouvindo de tão perto assim? Naquela mesma noite, tive um sonho estranho. Eu andava pelos cômodos da casa, mas tudo estava escuro. As paredes respiravam, o chão se movia. Quando cheguei no quarto onde estava o berço, porque sim, havia um berço, vi algo de costas, pequeno, sentado, murmurando baixinho. Quando me aproximei, ele virou o rosto devagar. Era a figura, aquela do desenho, só que agora com rosto. E o rosto era o meu, só que mais jovem, com olhos mortos. Acordei suando, sentindo que aquilo não era só sonho. Minha amiga disse que me ouviu falando durante a noite. Repetia: eu deixei entrar, eu deixei entrar. Pedi ajuda. Fui atrás de benzedeira, pastor, centro espírita, qualquer coisa. Ouvi de tudo. Mas uma coisa se repetia: você abriu espaço, não se desfaz assim. Um deles, um senhor de voz rouca, olhou para mim e disse: ele já tem nome e ele veio para nascer. Depois disso, nada foi igual. Voltei para casa da minha mãe, tentava levar uma vida normal, mas todo o espelho parecia distorcido. Toda a parede branca, suja, todo canto escuro, vivo. Fiz o ultrassom. O médico sorriu e disse que estava tudo bem. Mas depois, enquanto limpava o aparelho, murmurou baixinho: tem algo estranho nos olhos dele. Perguntei o que era. Ele ficou vermelho, desconversou. Mas eu entendi. Ele viu, mesmo sem saber o que. Comecei a sentir movimentos antes do esperado, como se a coisa dentro de mim tivesse pressa. Às vezes, parecia que estava tentando sair pela pele. E eu sentia, não amor nem medo. Eu sentia que devia respeito, que algo maior que eu estava me vigiando. Em uma noite, sonhei com a figura de novo. Só que agora era grande. Ocupava todo o quarto. Me olhou com aquele rosto de criança deformada e disse: quando nascer, você vai saber o que fazer. O parto foi induzido, complicado, dor inexplicável. No final me apagaram. Quando acordei, disseram que eu tinha gritado coisas sem sentido, que precisei ser contida. Mas ninguém quis repetir o que ouviam. Meu filho nasceu saudável, mas não chora. Nunca chorou. Ele só me olha, como se já entendesse tudo, como se estivesse esperando eu lembrar. Às vezes, ele sorri. E quando sorri, meus dentes doem, como se algo dentro dele apertasse minha alma. Na primeira noite em casa, ouvi o barulho. Rodinhas, carrinho de brinquedo no chão. Fui ao quarto dele e ali estava, no berço, o carrinho vermelho e o pano e um novo papel. Nele, a casa da minha mãe. Eu na porta. E atrás de mim, a figura, com uma mão no meu ombro, com um X nos olhos. E na boca, costuras abertas. Ele estava sorrindo. Só que agora, não era mais desenho. Era uma foto. E eu nunca posei para aquilo. Aquela noite começou com um estalo seco no teto. Exatamente às 3h17, o som foi tão específico, tão isolado, que me fez prender a respiração na hora. Não era um barulho de madeira estalando. Era mais como algo caindo com leveza. Como se alguém tivesse deixado um objeto pequeno deslizar no forro acima do meu quarto. E o pior, aquele ponto do teto não dava para nenhuma árvore ou telhado, só vazio. Fiquei imóvel por alguns minutos, esperando outro som. Quando o silêncio continuou, me levantei devagar. Caminhei até a cozinha, tentando convencer a mim mesmo de que tinha imaginado. Mas quando acendi a luz, vi que a escada de alumínio, que sempre ficava encostada do lado de fora, estava agora estendida no meio da sala. Alguém tinha usado ela e, por algum motivo, deixado ali, sem barulho, sem sinal de arrombamento. Voltei para o quarto com o coração acelerado, tentando não surtar,
Tranquei a porta, algo que nunca fazia, e me enfiei debaixo das cobertas como uma criança. Antes de fechar os olhos, olhei para o canto onde ficava a estante. Algo tinha mudado. Um dos livros estava virado de cabeça para baixo, e era um livro que eu não lembrava de ter colocado ali. Peguei com cuidado. Estava aberto numa página rabiscada com uma única frase: "Não olha para cima." Eu congelei. Aquilo já não era coisa da minha cabeça. Alguém tinha estado ali dentro. Alguém mexeu nos meus objetos, usou a escada, entrou sem deixar vestígios. Passei o resto da madrugada acordado, com a faca de cozinha do lado. Quando finalmente amanheceu, saí correndo para checar trancas, janelas, fechaduras. Tudo normal, tudo perfeitamente fechado. Mas sobre a mesa, onde eu tinha deixado o livro, havia uma pegada molhada. Não chovia havia dias, e a pegada não era humana. Era pequena, mas com dedos alongados, como os de uma criança, deformada, como se os ossos estivessem mal encaixados. Tirei uma foto, mas a imagem ficou desfocada, mesmo com a câmera em foco. Era como se a própria marca rejeitasse ser registrada. Joguei a escada para fora, quebrei o livro e passei sal grosso nos cantos da casa. Não sabia o que fazer, mas algo ali definitivamente não era meu. No fim da tarde resolvi sair. Não por coragem, mas por medo. Tranquei tudo e fui para casa da minha irmã. Não contei nada, só disse que queria companhia. Quando voltei, já à noite, notei algo assim que entrei. O cheiro era doce e podre ao mesmo tempo, como carne guardada com perfume barato. Segui o odor até o corredor, onde vi no chão um monte de arroz cru cuidadosamente empilhado como uma oferenda. E no meio do arroz, meus fios de cabelo. Comecei a suar frio. Aquilo não era coincidência, aquilo era direcionado. Não deixei ninguém entrar na casa. Não havia sinais de invasão. Mas alguém sabia que eu morava ali. Alguém sabia como era meu cabelo. E mais, sabia que eu estaria fora. Não dormi naquela noite. Fiquei acordado na poltrona, com o celular gravando. Pela manhã, revisei a gravação. Em um trecho, às 3h17, o mesmo horário do primeiro estalo, ouvi uma voz. Era baixa, arranhada, como se saísse de alguém com a garganta cheia de cacos. Dizia apenas uma frase, repetida 3 vezes em intervalos espaçados. "Isso não é para você." A frase se misturava ao som de algo sendo arrastado, como um tecido pesado no chão. Não consegui distinguir de onde vinha. Pausei o vídeo. Respirei fundo. E foi aí que percebi que o armário da sala, e qual sempre ficava trancado, estava entreaberto. Me aproximei devagar. Não sabia o que esperava encontrar, mas algo me dizia que estava ali. Abri a porta com um empurrão rápido, já pronto para recuar. Estava vazio. Ou quase. No fundo, havia um papel colado com fita isolante. Um bilhete feito com letras recortadas de revistas. "Você não devia ter mexido no livro." Me arrepiei inteiro. Aquele livro, ele não era meu. E agora parecia estar no centro de tudo. Resolvi procurar onde ele poderia ter vindo. Fui até o sebo, onde costumo comprar meus livros. Mostrei a capa para a dona. Ela olhou com estranheza. Disse que nunca tinha tido aquele título na loja e que a encadernação parecia artesanal. Mostrou para um senhor no fundo da loja. Ele olhou a capa, olhou para mim e perguntou em tom baixo: "Você chegou a ler em voz alta alguma parte?" Eu não respondi. E ele apenas sussurrou: "Então já foi longe demais." Saí do sebo com o coração martelando. O livro parecia mais pesado agora, como se algo nele me encarasse de dentro das páginas. Em casa, coloquei luvas e resolvi folhear novamente. A maioria das páginas estavam escritas com símbolos, como se fosse um idioma antigo ou inventado. Mas no meio delas havia um trecho traduzido: "Todo nome tem um eco, toda casa tem uma sombra, toda chamada será ouvida." Aquilo me paralisou.
Durante a madrugada, acordei com um som abafado vindo do andar de cima. Era como uma criança repetindo palavras em outra língua. Mas eu morava sozinho, em um sobrado, e o segundo andar estava vazio. Subi com uma lanterna. A voz cessou assim que pisei no último degrau. Quando entrei no quarto de hóspedes, senti o cheiro, o mesmo de antes, e sobre a cama, cuidadosamente desenhado com arroz, estava o símbolo da capa do livro. Joguei sal grosso pela casa. A essa altura, eu estava em desespero. Pedi abrigo à minha irmã, mas não expliquei o motivo. No dia seguinte, voltei para buscar umas roupas. Ao entrar, o ar estava denso, como se estivesse mais pesado. As luzes não acendiam. O quadro da sala estava no chão, partido, e no espelho da entrada, escrito com alguma substância escura, uma frase que me fez gelar. Você me chamou, não pode mais mandar embora. Liguei para um conhecido que estudava religiões antigas. Mandei fotos do livro. Ele me respondeu em letras maiúsculas. Não leia em voz alta, nem sozinho, nem com ninguém. Perguntei o que era aquilo. Ele não respondeu, apenas bloqueou, desligou, sumiu. No desespero, tentei queimar o livro, mas o papel não pegava fogo. Só escurecia e voltava ao normal, como se regenerasse, como se recusasse a morrer. Senti que estava preso a algo que não compreendia. Tentei rezar, limpar, sair de casa, mas onde eu ia, ele ia junto. Comecei a ver vultos no reflexo de vidros, a escutar a mesma frase sussurrada em diferentes lugares. Na rua, no banheiro de um shopping, até dentro do carro. Isso não é para você. Parecia que algo me marcava, como uma maldição, como se, ao tocar aquele livro, eu tivesse sido adotado por alguma coisa invisível. Uma noite, decidi dormir fora. Peguei um quarto num hotel barato só para afastar a mente daquilo. Mas às 3h20 da madrugada, o telefone do quarto tocou. Quando atendi, ninguém respondeu. Só havia uma respiração lenta e irregular. Quando desliguei, a TV ligou sozinha e estava num canal fora do ar. Mas dava para ver, em meio ao chiado, uma figura parada, muito parada, como se me observasse, e eu tive certeza que era minha casa. Comecei a notar algo recorrente. A presença se manifestava sempre às 3h20, no relógio, no recibo de compras, até nos bilhetes da loteria. Era como uma marca, um código. Perguntei a um padre sobre isso. Ele ouviu em silêncio e depois disse algo que não esperava. Nem tudo que chamamos vem de baixo. Me deu um pequeno crucifixo e pediu que eu ficasse longe de livros que convidam demais. Eu já tinha convidado. Na noite seguinte, ouvi passos em cima do telhado, mas quando saí com uma lanterna, não havia ninguém. No entanto, no chão do quintal, pegadas formavam um círculo ao redor de um ponto específico, a fossa. Nunca tive coragem de abrir, mas naquela noite, senti algo pulsar lá dentro. Não um som, mas uma vibração no ar, como um tambor lento vindo debaixo da terra. E eu soube que o que quer que fosse estava acordando. Acordei certo de que tinha que me livrar do livro. Enterrei ele atrás da igreja do bairro, com sal e preces, como vi num ritual. Voltei aliviado. Dormi pela primeira vez em dias. Mas ao acordar, o livro estava de novo em cima da minha cama, molhado, com lama escorrendo, e a frase da capa rasgada deixando só uma palavra visível. Escutam. Saí correndo, e só voltei horas depois. Mas já era tarde. Ele já estava comigo. Nos dias seguintes, comecei a perder tempo. Horas passavam sem explicação. Lembro de estar na cozinha, piscar e me ver no sótão com terra nas mãos e os joelhos sujos. Havia escavações recentes no chão de madeira, como se eu tivesse cavado algo ali, mas não lembrava de nada. No canto, uma boneca antiga que eu nunca tinha visto antes. Ela estava sentada, voltada para a parede como alguém em castigo, e sussurrava:
Levei a boneca até a calçada, joguei fora, mas na manhã seguinte ela estava sentada no sofá da sala, com o vestido limpo. Os olhos estavam virados para mim. Rasguei, queimei, destruí, mas tudo voltava. Uma madrugada, acordei com ela na minha barriga, como se tivesse sido colocada ali com cuidado. E nos olhos dela tinha terra, terra úmida, como se tivesse sido desenterrada há pouco tempo. Como se ela soubesse de algo que eu esqueci. Comecei a ter sonhos, sempre com a mesma cena. Eu de frente para o poço antigo atrás da casa da minha avó. Só que o poço estava cheio de vozes, muitas vozes. Algumas eram de crianças, outras eram minhas. Eu dizia coisas que nunca disse acordado. Às vezes, no sonho, eu me jogava no poço. Noutras, algo saía dele. Mas o pavor era sempre o mesmo, de que, uma hora, aquele sonho viraria realidade, de que o poço não era só sonho. Tentei ir embora da cidade, fui para a rodoviária, comprei uma passagem. Quando cheguei na plataforma, a placa de destino estava errada. Todos os nomes haviam sido trocados por uma única frase: você está voltando. As pessoas ao meu redor não pareciam notar. Quando olhei para o motorista do ônibus, ele me encarava com os olhos escuros como breu, e então sorriu. Um sorriso longo demais, com dentes demais. Voltei para casa sem lembrar como. As luzes estavam todas acesas. A TV transmitia uma imagem congelada de mim dormindo. Mas eu não estava dormindo. Eu estava acordado, em pé, no meio da sala, olhando para mim mesmo. Senti um arrepio tão forte que caí de joelhos. E a voz no aparelho falou: você já foi. A tela apagou. Tudo ficou escuro. Só se ouvia um som metálico, de uma tampa de poço sendo arrastada. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Corri pelos cômodos, mas tudo estava diferente. As paredes mais estreitas, as janelas com grades, o céu pela janela era vermelho. Olhei para o chão e vi marcas de garras no assoalho, de 4 dedos, longas, fundas, e entre elas, palavras arranhadas em espiral. 13:20, 13:20, 13:20. Repetidas, infinitas, como se fosse um horário marcado para eu sumir. Na última madrugada, fui até o espelho do banheiro. Precisava ver se ainda era eu. O reflexo respondeu com atraso. E depois, sorriu. Um sorriso que eu não fiz. Eu já não era mais o mesmo. Meu corpo ainda estava ali, mas algo me ocupava por dentro. Senti as mãos ficarem frias, os olhos arderem e ouvi de novo, atrás de mim, bem perto do ouvido: agora você escuta também. Desde então, eu nunca mais dormi. Tento avisar os outros, mas ninguém acredita. Mudei de casa, quebrei todos os espelhos, evito olhar vitrines, telas, reflexos de poças, porque toda vez que olho, não sou eu que olho de volta. E sempre é às 13:20. Sempre. A presença que veio, não veio para assustar. Veio para ficar. Às vezes, sinto que sou só a roupa, o invólucro, e que a coisa que me acompanha só está esperando para usar minha pele como entrada. Eu não sabia o nome do inquilino anterior, só que ele saiu às pressas e deixou o apartamento completamente vazio. Nada de móveis, roupas, pratos, nem uma lâmpada nos soquetes, exceto por um relógio analógico pendurado na parede da sala. Um daqueles antigos, de madeira envernizada, ponteiros dourados e tic-tac alto demais para um cômodo tão pequeno. Tentei arrancá-lo, mas estava preso com parafusos por dentro da parede. Na primeira noite, o tic-tac parecia normal. Na segunda, ele me incomodou. Na terceira, tive certeza de que ele estava mudando. Não só o som, que agora parecia ecoar no corredor inteiro, mas os ponteiros também. Por volta das 2 da manhã, fui até a sala porque ouvi um clique seco. O relógio estava parado em 3:27, mesmo com pilha nova. E o barulho continuava, repetindo o mesmo tique.
Comecei a perceber que o som não era mais um compasso de segundos. Era mais grave, como um passo abafado, pisando direto sobre madeira molhada. E vinha de dentro da parede. Coloquei o ouvido no gesso e juro que ouvi uma respiração. Seca, profunda, ofegante. Era como se algo estivesse no interior da parede. Não em outro cômodo, mas entre os tijolos, por trás do relógio. Recuei e olhei fixo para ele. O ponteiro dos segundos caiu. Pensei em chamar alguém, mas quem acreditaria nisso? Tirei uma foto do relógio e, para minha surpresa, o ponteiro estava lá na imagem, encaixado. Só que o reflexo no vidro mostrava algo que não estava no ambiente. Um vulto curvado, com olhos fundos, agachado bem atrás de mim. Eu estava sozinho na sala. Quando olhei de novo para o vidro, o reflexo tinha sumido, mas o ponteiro agora estava aos meus pés, no chão. Naquela noite, não dormi. Fiquei com as luzes acesas, a janela aberta e a porta destrancada. O silêncio do apartamento pesava como um cobertor molhado. Eu ouvia o relógio mesmo sem ele estar mais na parede. O som era mais lento, como uma respiração presa dentro de um peito imenso e oco. Comecei a andar pela casa, tentando encontrar a origem, mas ele me acompanhava. Cada passo meu era seguido por um tique e depois um taque abafado. A cozinha exalava cheiro de queimado. Olhei para o fogão, mas não havia nada aceso. A geladeira fazia um ronco esquisito, como se algo estivesse se arrastando por dentro dela. Quando encostei na porta, senti uma vibração leve, irregular, como se algo do outro lado estivesse batendo com o punho fechado, de dentro para fora. Não tive coragem de abrir. Voltei correndo para a sala e no chão, onde o ponteiro havia caído, havia uma rachadura fina no piso. A rachadura serpenteava em linha reta até a parede do relógio. A luz da sala oscilou. Ouvi 3 batidas lentas, abafadas, vindas de algum ponto abaixo do piso. O barulho era seguido por estalos nos canos, como se a estrutura do prédio estivesse sendo forçada de dentro. E então o ar ficou gelado, com um cheiro de papel queimado e sangue. Não metálico. Era um cheiro velho, denso, como de armário trancado há anos com algo morto dentro. Pensei em sair, mas meu corpo não reagia. Eu estava colado ao chão. O relógio, que agora jazia desmontado ao meu lado, deu um último tique. Alto, único. Nesse instante, ouvi um sussurro direto no meu ouvido, como se alguém estivesse a centímetros de mim. 3h27. Era uma voz masculina, fraca, rouca, com algo infantil na entonação. Quando me virei, não havia ninguém. Mas a parede agora pulsava. A parede pulsava como carne viva. Tive a impressão de que respirava, encolhendo e inflando num ritmo lento, doentio. Encostei os dedos e senti calor. O cheiro de sangue queimado aumentava, como se houvesse algo atrás da alvenaria. A rachadura no chão parecia ter se estendido por debaixo do sofá, como raízes. Um zunido baixíssimo começou, igual ao som que se ouve quando se está prestes a desmaiar. Meus ouvidos latejavam. Fui até o quarto e tranquei a porta, tentando me convencer de que era só uma crise de pânico. Mas o zunido não parava. Na parede oposta à cama, onde antes havia uma estante com livros, começou a surgir uma mancha escura. Primeiro parecia umidade. Depois ficou grossa, espessa, escorrendo lentamente. A substância era negra, densa, com cheiro ácido. Pingava no chão com um som viscoso. E atrás da mancha, vi algo se mexendo. A superfície do líquido tremia, como se algo do outro lado quisesse sair. De repente, meu celular acendeu. A tela mostrava uma chamada de vídeo de um número desconhecido. Recusei, mas ele tocou de novo. E de novo. Na terceira vez, atendi. A imagem estava tremida, granulada, mas reconheci o meu quarto. A mesma parede, a mesma mancha. Só que no vídeo, alguém ou algo estava em pé, encostado na parede, olhando para mim. Mas no quarto,
Não havia nada. Fechei os olhos e joguei o celular longe. O zunido se transformou num som de respiração, lenta, ofegante, como se um pulmão gigante estivesse dentro do apartamento. Quando abri os olhos, a luz do teto oscilava. A mancha negra havia parado de escorrer, mas agora, bem no centro dela, havia a marca de uma mão, de dentro para fora, e embaixo da cama, o som de unhas arranhando o assoalho começou, longas, ritmadas, quase impacientes. Os arranhões embaixo da cama se tornaram mais agressivos, como se algo estivesse cavando a madeira com pressa. Não tive coragem de olhar. Meus olhos estavam fixos na marca da mão na parede, que agora se afundava lentamente, como se puxada de volta por algo. O ar estava tão denso que respirar parecia errado, como se cada inspiração trouxesse para dentro de mim aquela coisa invisível que rondava o quarto. Me afastei devagar, sem fazer barulho, com o corpo inteiro tremendo. Ao dar o terceiro passo, o assoalho rangeu alto demais. Silêncio. Os arranhões cessaram. 1 segundo, 2. E então, como se alguém tivesse quebrado o mundo ao meio, a cama foi erguida com força e arremessada contra a parede. Eu gritei e caí no chão. A mancha na parede se partiu ao meio, revelando uma fresta negra e viva, pulsante como carne aberta. Dela saiu um braço. Não era humano, comprido demais, com dedos finos e ossudos, unhas encurvadas, a pele acinzentada e esticada como couro antigo. O braço tateava o chão, tentando me alcançar. Gritei mais uma vez, mas minha garganta não produziu som. Atrás de mim, o som da porta sendo destrancada sozinho. A maçaneta girando devagar. A parede respirava. A coisa rastejava. A porta se abriu. E ali estava ela. Era eu. Idêntico. Rosto, roupa, olhar. Mas o sorriso era feito de ódio. Ela estendeu a mão para mim e sussurrou algo que não entendi. Fui engolido pela escuridão, puxado para dentro da rachadura, que se fechou atrás de mim como um músculo se contraindo. Desde então, estou preso aqui, sozinho, no escuro. Às vezes, vejo o meu quarto por uma fresta minúscula e vejo ela morando a minha vida, usando o meu rosto, rindo com a minha voz e esperando a próxima visita. Demorou um tempo até eu perceber que o cheiro não vinha de fora. Achei que era coisa da rua, sabe? Morar perto de córrego tem disso. Mas aquela noite foi diferente. Acordei com a sensação de que alguém tinha sussurrado bem perto do meu ouvido. Um som abafado, rápido, como se alguém estivesse testando a própria voz pela primeira vez. E aí veio o cheiro. Forte, doce demais, quase podre. A casa estava silenciosa, mas a escuridão parecia mais densa que o normal. Mesmo com a luz da rua entrando pelas frestas da persiana, o ar do quarto estava turvo, pesado. Me levantei devagar, sentindo o piso gelado sob os pés. Passei pela cozinha sem acender nenhuma luz, uma mania besta de não chamar atenção, só que tudo parecia torto. Como se os móveis estivessem alguns centímetros fora do lugar. O cheiro piorava. Quando cheguei na sala, vi que a TV estava ligada, sem som, tela azul. Isso me assustou porque eu não deixo nada ligado antes de dormir. E a tomada da TV costuma ficar desligada direto. Mas ali estava, uma luz azulada, pulsante, jogando sombras nas paredes. E foi ali que vi a primeira coisa errada de verdade. No reflexo da TV, atrás de mim, uma figura muito alta, fina, encostada no canto da sala, imóvel. Me virei num pulo, quase tropeçando no tapete. Não havia nada, só o sofá, a estante, o relógio antigo que herdamos da minha avó. Mas o reflexo estava ali. Continuei encarando a tela por mais alguns segundos e juro que vi o braço da coisa se mover, como se soubesse que eu podia vê-la daquele jeito. Desliguei a TV no botão direto. Escuridão total. Mas o cheiro ficou. Mais doce, mais podre, mais próximo. Tateei pela parede até encontrar o interruptor, mas ele não respondeu.
Nem clique fez, só o silêncio. E aquele cheiro agora parecia estar saindo de dentro de mim, como se tivesse se alojado nos meus pulmões. Fui andando devagar até o corredor, o chão rangendo a cada passo. Quando cheguei perto do quarto, ouvi o som. Não era voz, era algo raspando, como unha em madeira velha. Vinha do banheiro. A porta estava encostada. Dava para ver a luz acesa por baixo. Eu sabia que não tinha deixado aquilo aceso. E ninguém mais tinha a chave da casa. Me aproximei com o coração pulando na garganta. Quando empurrei devagar a porta, ela rangeu baixo, mas o som cessou. Lá dentro não tinha ninguém, só a torneira pingando devagar. Mas no espelho havia algo estranho. As gotas escorriam para cima, literalmente para cima. Aquilo me travou por alguns segundos. Não era possível. Fui até o espelho, me olhei. Meu rosto estava ali, normal, mas atrás de mim, refletido, estava o corredor, escuro, com uma figura parada. Mesma silhueta da sala, alta, magra, sem rosto. Me virei num reflexo desesperado e de novo nada estava lá. Mas ao voltar os olhos para o espelho, a figura tinha se aproximado. Agora ocupava metade da moldura. Saí correndo do banheiro, tropeçando no batente. Ouvi algo cair atrás de mim, mas não quis olhar. Atravessei o corredor e me tranquei no quarto. Liguei o abajur. Por sorte, ali ainda funcionava. Sentei na cama com o peito subindo e descendo feito sanfona. A respiração curta, quente. O cheiro não estava mais pela casa, estava ali, dentro do quarto. E agora vinha acompanhado de um som como se alguém estivesse mastigando, lento, molhado, repetitivo. Fechei os olhos tentando me convencer de que era só a geladeira fazendo barulho, mas o som era orgânico demais. E estava se aproximando. Vinha da parte de baixo da porta, onde a luz do abajur fazia uma faixa amarela na madeira. Então vi. Uma sombra se moveu ali, como se alguém encostasse o rosto do outro lado. A maçaneta girou bem devagar, quase preguiçosa. Travei. Só consegui me mover quando ouvi aquilo rir. Não era uma risada comum. Era como um som de garganta, engasgado, sem alegria. Um chiado entrecortado por estalos de língua. Levantei da cama num salto, escorregando no tapete. Corri para empurrar a cômoda contra a porta, mas quando fiz força, ela já estava trancada de novo. A maçaneta imóvel. Nenhum ruído, só o som abafado da minha própria respiração. Olhei para a janela. Talvez fosse minha única saída, mas ela estava lacrada. Enquanto me virava, a luz do abajur piscou, e antes que apagasse de vez, eu vi. Atrás de mim, refletido na janela fechada, havia um rosto. Mas não era humano. Era uma coisa pálida, comprida, como se o crânio tivesse sido esticado para trás. Sem olhos, só buracos escuros. O rosto se contorcia como se estivesse tentando sorrir. Travei no lugar. A lâmpada morreu com um estalo e tudo virou breu. No escuro, o ar ficou mais denso. A temperatura caiu tanto que meus pés colaram no chão gelado. Um cheiro de carne úmida, antiga, invadiu o quarto. E então, do nada, ouvi meu nome. Baixo, sussurrado como se estivesse dentro da minha cabeça. Cobri os ouvidos com as mãos, mas o som não parava. Parecia vir de dentro do meu crânio. Era impossível saber onde aquilo estava. Até que senti. Algo roçou minha nuca. Frio, úmido, vivo. Saltei para longe, tropeçando na quina da cama e batendo o ombro contra a parede. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Me arrastei até o interruptor, apertando com força. Nada. A luz não voltava. Então, um estalo no corredor, como madeira cedendo sob peso. Depois outro. Passos lentos. Mas não era andar normal. Era como algo arrastando os pés. E cada som vinha mais perto, mais fundo, mais molhado. Me enfiei debaixo da cama, tremendo, como se aquilo fosse me proteger. O chão sob mim estava frio e o cheiro de mofo se misturava com algo mais. Ferro,
Sangue. A cada passo do que quer que fosse, a madeira rangia e gotas caíam no chão. Pingos pesados, espaçados, escorrendo. A porta do quarto se abriu com um estalo seco e então, silêncio. Um silêncio tão denso que doía. Nem meus batimentos eu ouvia mais. Uma sombra preencheu o vão entre a luz da janela e o tapete. Ela se arrastava devagar pelo quarto, até parar diante da cama. Eu estava imóvel, meus olhos fixos na borda do colchão, esperando o momento em que uma mão, ou algo pior, surgiria ali. Mas não veio. O que veio foi uma respiração. Do outro lado, baixa, profunda, irregular, como um animal tentando entender se a presa ainda vive. Meus músculos gritavam para correr, mas eu não consegui, porque nesse exato momento o colchão afundou, como se alguém tivesse sentado em cima. A estrutura da cama gemeu e o ar ao meu redor gelou de vez. Senti algo pingar no meu pé. Não era água, era espesso, quente. E então, bem devagar, algo deslizou por entre as tábuas, rente ao chão, e parou do meu lado. A respiração ficou mais próxima, e o som que veio em seguida não era humano. Era um sussurro rouco que dizia meu nome pela última vez. Meus dedos se cravaram nas tábuas do chão quando aquela coisa sussurrou meu nome. Era como se cada sílaba arranhasse a carne por dentro, reverberando direto nos ossos. Fechei os olhos, esperando o toque, o fim, qualquer coisa. Mas o que senti foi pior. O colchão se elevando outra vez, como se a presença levantasse devagar, com prazer, saboreando o medo que deixou para trás. A porta do quarto se fechou sozinha com um baque seco, e a escuridão pareceu voltar ao normal, mas nada ali estava certo. Rastejei para fora da cama e corri até a sala, acendendo todas as luzes, tremendo da cabeça aos pés. Não tinha ninguém. Nenhum rastro visível, só o som do ventilador girando devagar e um cheiro de coisa queimada no ar. Um barulho de água veio da cozinha. Torneira pingando. Uma gota, depois outra. Quando me aproximei da pia, o gotejar cessou. Encostei na torneira para apertar e foi aí que vi. No reflexo da janela escura, alguém parado atrás de mim. Não era alto, nem grande, mas seus olhos eram tão fundos que pareciam 2 buracos abertos no rosto. Virei num impulso, mas não havia nada, nada, exceto 2 pegadas molhadas no chão, como se tivessem acabado de sair dali. E uma respiração que não vinha de mim. Passei aquela noite acordado, sentado no chão da sala com todas as luzes acesas. Quando o sol finalmente apareceu, saí da casa e fiquei no quintal até ouvir barulho de gente na rua. Nos dias seguintes, mudei cada móvel de lugar, pedi para benzer, coloquei câmera, sensor, o que fosse. Mas às vezes, quando o relógio marca exatamente 3h20 da madrugada, o colchão ainda afunda, mesmo quando eu não estou deitado.